Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus, e hoje eu quero fazer um vídeo curto, eu quero fazer um vídeo rápido, porque eu vou lançar um desafio ao nosso amigo Ed, o Ed da Fugida, todo mundo conhece, o Ed que anda cantarolando pelas ruas da cidade de Roma e tocando sua flauta demoníaca, angariando pessoas para sua seita satânica. Esse é o Ed da Fugida. Ontem eu fiz um vídeo refutando os 9 minutos de pura porcaria, quantas merdas ele falou naquele vídeo, eu refutei item por item, mas nesse vídeo eu fiz um resumo da principal merda que ele falou. Vou refutar novamente, lançarei o desafio. Eu quero que esse vídeo chegue até o Ed da Fugida, por favor, gente, eu quero que ele responda. E eu sei que ele vai assistir, mas não vai responder. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui o vídeo, eu fiz ali um resumão, tá? E vou colocar as provas bíblicas de que ele não sabe merda alguma do que está falando, e ainda ele mentiu ou tentou omitir, né? Isso é uma desonestidade intelectual, tá bom? Vamos lá, minha gente, vou colocar aqui, né, nosso amigo Ed, e farei a refutação e lançarei o desafio. A paz do Senhor Jesus. Vem cá, a igreja vai passar pela grande tribulação? E lá vem groselha. Mas qual que é a prova de que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Quando Jesus vier em glória, quem que é que vai ressuscitar? Preste atenção, quando Jesus vier em glória. Gente, só tem uma vinda de Cristo em glória para a ressurreição dos mortos, e também tem a vinda de Cristo em juízo contra Israel. Tá? A ressurreição dos mortos é uma coisa, o juízo de Cristo contra Israel é outra. Eu já expliquei isso, tá bom? Vamos trabalhar neste momento com o fim do mundo, fim de tudo. Tá? A ressurreição dos mortos, Jesus Cristo fala, a ressurreição dos mortos vai ser no último dia. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 40. Né? Eu ressuscitarei no último dia. Então é o último dia de tudo, certo? Então vamos trabalhar com a ideia da volta de Cristo em glória para a ressurreição dos mortos, tá bom? Veja a groselha que esse cara vai falar. Os pré-tribulacionistas acreditam que no dia do arrebatamento todos os justos ressuscitam. Mas na volta de Jesus em glória, só ressuscitam quem morreu na grande tribulação. Perceberam o que ele fez? Ele separou a ressurreição dos mortos em duas etapas. Tá? A primeira ressurreição para ele acontece no arrebatamento, com Jesus, sem Jesus Cristo vir. Ou vir, eu não entendi muito bem se Jesus Cristo vai voltar e vai ressuscitar os mortos, os justos, e vai arrebatar, ou simplesmente só vai ter o arrebatamento e todo mundo vai ser abduzido. E depois ele fala que vai ter mais uma ressurreição depois da grande tribulação. Tá? No livro do Apocalipse tem a tribulação, certo? O reino milenar, a primeira ressurreição e depois a ressurreição do juízo final. É isso que está no livro do Apocalipse. Tribulação, até o capítulo 19, capítulo 20 vem o quê? O reino milenar, a primeira ressurreição, que é a ressurreição da alma, eu já expliquei isso aí. Depois de tudo, depois do reino milenar, no fim de tudo, vem a ressurreição do corpo glorioso. O que é isso? É o que está em 1 Coríntios, no capítulo 15. A ressurreição corporal, mas não é o corpo material, e sim do corpo glorioso, e o julgamento final. Tá? O que é o julgamento final? Depois dessa ressurreição, Jesus Cristo vai levar os seus e jogar os ímpios no lago de fogo. Presta atenção no que ele vai inventar aqui, mais uma ressurreição, que não tem na Bíblia, não tem no Apocalipse, não tem em lugar nenhum. Tá? Aí eu vou lançar o meu desafio. Ou seja, os justos que se converteram, que se consertaram com Deus na grande tribulação. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão.
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então João, após a volta de Jesus em glória, ele vê quem ressuscita. E ele se refere só a quem morreu na grande tribulação, provando indubitável, provando definitivamente que a visão pré-tribulacionista está correta. Porque os justos já ressuscitaram, a igreja já ressuscitou os que morreram salvos 7 anos antes disso. Prestaram atenção? Ele leu um texto bíblico, que é esse daqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Tá? Ele leu esse versículo todo e disse que aqui é a ressurreição depois da tribulação, certo? E é mesmo, com certeza. E que essa é a ressurreição em glória. Jesus Cristo voltando em glória e ressuscitando, né, os justos. Só que aqui, na verdade, ele diz que são apenas os crentes que se converteram durante a grande tribulação e que os justos e o arrebatamento acontece 7 anos antes disso. Ou seja, antes deste evento, teve a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos justos. Tá? Vamos ler. Ele leu esse texto lá na Ferrada por Almeida, mas vamos ler aqui novamente. Tá? Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar, os santos. Eram as almas dos que foram decapitados. Almas. Não está falando aqui de pessoas, tá? Dentro de um corpo físico. Almas. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera e sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Tá? Então ele está falando que aqui é a ressurreição em glória, mas apenas daqueles que passaram pela grande tribulação, e que os justos ressuscitaram antes disso daqui, 7 anos antes deste evento, e foram arrebatados, tá? Junto com os crentes que estavam vivos. Tá? Presta atenção que ele vai dar mais uma explicação. Eu vou mostrar a desonestidade intelectual, onde ele mentiu. Aliás, omitiu para mentir. Vamos lá. O interessante é que no versículo seguinte se fala do restante dos mortos. E detalhe, não se refere a nenhum justo ressuscitando. Olha o versículo 5. Os restantes dos mortos, todos os outros mortos. Olha como ele enrosca, gente. Ele lê alguma coisa no versículo 5 e ele não acredita no que ele leu, ou ele acredita porque, né, ele conhece o texto. Só que ele esqueceu que tem uma parte do texto que contraria o que ele está tentando, né, defender. Contraria. Algo no texto que ele está lendo no versículo 5 contraria. Ele fica espantado. Eu vou voltar um pouquinho aqui, gente. Presta atenção. Eu vou voltar aqui um pouco. Ele vai ler de novo. Ó. Olha o versículo 5. Os restantes dos mortos, todos os outros mortos, não... Prestar atenção no tempo que ele fica olhando para aquele versículo e pensando no que ele vai fazer, porque o versículo contraria o que ele está pregando. Vou continuar. Viveram. Eles não ressuscitaram nessa ocasião, até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, esses aqui são os ímpios que vão ressuscitar no dia do juízo final para julgamento da condenação. Primeiramente, o cara já falou groselha, que não fala que são os ímpios exatamente, são os outros mortos. Porque aqui fala, gente, no versículo 4 fala dos mártires, os mártires que foram canonizados, tá? Fala aqui dos outros mortos. No versículo 5, os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. E ele enrosca ali, por quê?
olha o que está escrito no final do versículo. Esta é a primeira ressurreição. Tá? Eu não vou entrar na questão de que é a ressurreição da alma aqui, tá? Do espírito, não é uma ressurreição corporal, uma ressurreição espiritual, nem vou entrar nessa questão. Só que esta é a primeira ressurreição. Se essa é a primeira ressurreição, Ed, da fugida, como é que você vem aqui afirmar que 7 anos antes desse evento teve uma outra ressurreição dos justos e o arrebatamento? Essa é a primeira ressurreição. Vocês perceberam como ele enroscou ali? Ficou pensando. Ele leu ali, esta é a primeira ressurreição. Pô, mas ele ficou imaginando, se eu ler isso daqui, vai contrariar a outra ressurreição que eu falei que existiu 7 anos antes deste evento. Você viu como ele omitiu para mentir? Ele mente, gente. O protestante, ele mente na cara dura, ele não sente vergonha. Gente, ele mentiu. Tá? E aqui vai o meu desafio ao Ed da fugida. Me mostre na sua Bíblia, dentro do Apocalipse, que está errado isso aqui e que existiu uma ressurreição. Gente, não estou falando de reanimação corporal. O cara vai vir lá, por exemplo, quando Jesus Cristo foi crucificado, que alguns justos ressuscitaram. Ali foi uma reanimação corporal, não foi ressurreição em glória. Tá? Que nós estamos falando de ressurreição em glória. Aquelas pessoas que ressuscitaram morreram de novo, como Lázaro. Lázaro ressuscitou e morreu de novo. Tá? Aqui não. Aqui é a ressurreição gloriosa. Tá? Nós estamos falando de outro tipo de ressurreição. Aqui é uma ressurreição espiritual. A ressurreição no julgamento é a gloriosa, não tem morte, só a morte do ímpio depois. Tá bom? A pergunta, por que você não leu a parte do versículo onde diz esta é a primeira ressurreição e não leu também o versículo 6? Feliz e santo aquele que toma parte da primeira ressurreição, sobre ela a segunda morte não tem poder. Por que você não leu isso daí? Tá? Eu vou continuar aqui porque ele falou mais uma groselha. Presta atenção. Esses são os restantes dos mortos, sem incluir nenhum justo. Aqui não fala nada que esses outros mortos são apenas os ímpios. Não fala nada no versículo, tá? Mas presta atenção. Não dá para conciliar arrebatamento da igreja com volta de Jesus em glória, porque teríamos várias contradições. A única contradição que tem aqui neste momento, tá, é a sua mentira. Você mentiu, omitiu para mentir, mentiu. Essa é a primeira ressurreição e você está afirmando que teve uma ressurreição 7 anos antes deste evento. Tá? Aí ele fala aí ele usa que não pode haver, né, o arrebatamento com a volta de Jesus em glória. Ou seja, a volta de Jesus é no fim de tudo, no último dia, quando Jesus Cristo vem realmente para ressuscitar os mortos e levar os seus. Então o arrebatamento não pode existir ali. Vamos ver o que diz o texto do arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 15 ao 18, diz assim: Eis que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Ou seja, primeiro vai haver o que? A ressurreição dos mortos. Está aqui, ó. Quando for dado sinal, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e Olha só como é diferente isso aqui, gente. Quando você fala, por exemplo, quando eu falo da vinda de Cristo em juízo contra Israel, presta atenção que a vinda nas nuvens. Jesus Cristo diz que não vem à terra, ao planeta, né, ao mundo. Ele diz apenas que ele estará às nuvens. Isso é o juízo contra Israel. Tá? A vinda de Cristo para a ressurreição dos mortos, não, ele volta ao mundo. Presta atenção que ele fala assim, ó, o mesmo Senhor descerá do céu. É diferente do que está em Mateus 24. Mateus 24 fala que ele só é um sinal e ele vai aparecer nas nuvens. Aqui não, ele descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Deus. Ele fala que isso aqui acontece antes disso aqui, desta ressurreição, certo?
Na verdade, isso acontece depois dessa ressurreição e não antes dessa ressurreição. Sabe por quê, meu filho? Porque não existe nenhuma ressurreição antes da primeira ressurreição. Não existe nenhuma ressurreição antes desta primeira ressurreição, do capítulo 20. E São Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, tá? Você já leu isso aqui? Você não leu, cara. E se você leu, você não entendeu. Ou se você entendeu, cara, você está sendo desonesto, tá? Com desonestidade intelectual. O que diz no capítulo 15, lá de 1 Coríntios? Versículos do 22 ao 24, diz assim: Assim como em Adão todos morrem, todos morreram, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem. Agora vamos ver a ordem. Como primícia, Cristo. Cristo ressuscitou primeiro, com seu corpo glorioso. Em seguida, os que forem de Cristo. Os que forem de Cristo. O que diz lá em Tessalonicenses? Está aqui, ó. Quando for dado sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. O que está escrito aqui em 1 Coríntios? Primeiro vem Cristo, Cristo ressuscita, depois os que forem de Cristo na ocasião da tua vinda em glória. Só pode ser. Depois virá o fim. Presta atenção no versículo 24. Depois virá o fim. Só tem essa ressurreição, Senhor. Só tem esta ressurreição. Não tem nenhuma ressurreição antes dessa, nenhum arrebatamento antes desse, meu filho. Nenhum. O Apocalipse fala de duas ressurreições. Duas. A primeira, a ressurreição do Espírito. A ressurreição da alma e do espírito daqueles que foram martirizados. Essa ressurreição é a ressurreição do reino milenar, tá? Ele se usa esse termo ressurreição porque é a vida dos mártires com Cristo no seu reino, a vida dos mártires com Cristo no seu reino, tá? Isso é no céu, são as almas desses mártires, tá? Vivendo com Cristo no céu. Depois vem a ressurreição dos mortos, aí sim, vem a ressurreição dos mortos em corpo, só que um corpo glorioso, tá? Que é essa ressurreição de 1 Coríntios e esta ressurreição de 1 Tessalonicenses, tá bom? Mas o Cris Macabeus está contrariando, porque está falando que existem duas, né? A ressurreição são duas. Sim, são duas. A primeira corporal e a segunda... Não, a primeira é espiritual e a segunda corporal, tá? É o que está lá no próprio Apocalipse, tá bom? Dito isto, gente, o que esse cara está pregando, é que antes desta ressurreição, da primeira ressurreição, antes dessa ressurreição, a ressurreição dos mártires, a ressurreição espiritual, antes dessa ressurreição, 7 anos antes dessa ressurreição, é o que ele está pregando aí. Existiu uma outra ressurreição, tá? Sem a vinda de Cristo em glória, sem a vinda gloriosa de Cristo, existiu uma outra ressurreição. E essa ressurreição foi a ressurreição dos justos, e estes justos foram arrebatados com os vivos, os crentes vivos, foram arrebatados ao céu. Depois vem tudo isso aqui, é a primeira ressurreição e depois a ressurreição no fim de tudo. Só que contraria, gente, isso contraria, tá? Como eu falei, eu vou colocar de novo o trecho que ele enrosca ali, tá? Vamos ver aqui. Olha o versículo 5. Os restantes dos mortos, todos os outros mortos, Perceberam que ele enrosca? Por que ele enrosca no versículo 5 aqui de Apocalipse 20? Porque está escrito ali depois, esta é a primeira ressurreição. E ele está pregando que existiu 7 anos antes uma outra ressurreição, que é a ressurreição desses justos e o arrebatamento, tá? Tentando pregar o pré-tribulacionismo. Ele está falando que essa ressurreição aqui, que é depois da tribulação,
né? Esta ressurreição não tem nada a ver com o arrebatamento, com a ressurreição do arrebatamento, tá? Por isso que está nesse jogo. E não tem mesmo a ver, porque a ressurreição do arrebatamento é depois da primeira ressurreição e não antes da primeira ressurreição, gente. Entenda, esse aqui é vamos colocar essa ressurreição aqui, a primeira ressurreição no meio. Antes da primeira ressurreição tem a tribulação. Depois da primeira ressurreição vem o reino milenar e depois do reino milenar, aí a ressurreição corporal. É a última coisa é o último evento da Terra. É o último evento da Terra, tá bom? Então tem primeira ressurreição, é a primeira. Não pode ter nenhuma outra ressurreição antes da primeira, certo? Porque essa é a primeira. Depois tem a segunda. Ele está falando que tem mais uma e é antes da primeira. É 7 anos antes da primeira ressurreição. Veja que só que sim, quando ele viu que o versículo tinha ali, né? Tá lá, esta é a primeira ressurreição, ele enroscou, cara. Ele enroscou, porque iria contrariar o que ele está tentando defender, ó. Vou colocar de novo para vocês, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Ó, de novo. Olha o versículo 5. Os restantes dos mortos, os restantes, todos os outros mortos, não reviveram. Eles não ressuscitaram nessa ocasião, até que se completasse os 1000 anos. Vou colocar de novo o que São Paulo fala em 1 Coríntios, gente. Ele fala assim, ó. Assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro foi Cristo, em seguida os que forem de Cristo, certo? Então teve a ressurreição de Cristo e depois vai vir a ressurreição dos que, né, morreram em Cristo. E depois virá o quê? O fim. Acabou, gente. Não vai ter... São Paulo não fala, primeiro vai ter uma ressurreição, a ressurreição dos justos, o arrebatamento, depois vai vir uma tribulação, vai ter a ressurreição dos que se converteram nessa tribulação, e aí depois vai vir uma outra ressurreição onde os ímpios ressuscitarão e serão jogados no lago de fogo. Não, São Paulo não falou isso, gente. De novo, vou ler. Assim como em Adão todos morreram, assim como em Adão todos morrem, como está no versículo aqui, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem. Como primícias, Cristo. Ele foi o primeiro. Em seguida, os que forem de Cristo, na ocasião da sua vinda. Então só tem a ressurreição na ocasião da vinda de Cristo, certo? E depois vai vir o quê? O fim. Quando entregar, né, o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo principado, toda potestade e toda dominação. Não tem outra ressurreição fora essa daqui, meu filho. Então é tribulação, ressurreição espiritual dos mártires, que é uma ressurreição espiritual, são as almas dos mártires com Cristo, vivendo com Cristo no céu, reino milenar e ressurreição corporal. Ressurreição antes da primeira, 7 anos antes da primeira, que seria uma ressurreição dos justos e depois o arrebatamento, isto é só na esquizofrenia mental desse cidadão. Não existe essa ressurreição. Já falei demais, gente. Vai meu desafio agora ao Ed, tá? Deixa eu voltar aqui, Ed. Essa aqui é a primeira ressurreição. A que você leu, essa ressurreição que você leu aí no capítulo 20, tá? Dizendo que a ressurreição, apenas a ressurreição dos que passaram pela grande tribulação, e você julga isso aqui também ser uma ressurreição corporal, não vou nem entrar nessa questão. Essa ressurreição é a primeira, filho, a primeira ressurreição, tá? Agora eu quero que você me mostre na Bíblia Sagrada, na sua Bíblia, onde está dizendo que existe uma outra ressurreição e é antes dessa, porque existe, mas é depois dessa daqui. Aí existe a ressurreição no fim, no último dia. Agora me mostra onde tem uma ressurreição na sua Bíblia antes dessa. Eu não estou falando de reanimação corporal, não. Sei que você vai vir lá, Lázaro ressuscitou. Não sei quem lá ressuscitou. Tá? Isso é reanimação corporal. O cara voltou a ressuscitar. Aqui é a ressurreição em glória. Mostra na tua Bíblia. Estou desafiando.
Onde está essa ressurreição que você diz existir 7 anos antes da primeira, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima. Faça esse vídeo chegar no Ed, por favor, tá bom? Faça esse vídeo aí chegar no Ed. Paz e bem a todos, até o próximo vídeo. Amém.